Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Denise, aluna da Vivência do Ilustrador. E a primeira coisa que eu sempre comento é que tenha deixado espaço para o texto. E deixou, tá certinho. Sugiro só que não faça uma linha de separação, mas faça uma ilustração que tente englobar a página inteira. Talvez fazer um fundo um pouco colorido que vem aqui por baixo, desde que não tenha ilustração embaixo do texto, porque senão vai acabar atrapalhando a legibilidade. A segunda coisa é que o esboço esteja claro e nítido, e o dela tá. A maioria dos esboços que eu tenho recebido tem vindo um pouco cinzas. Quando for mandar para o cliente, eu sugiro que deixe ele o mais branco possível. E também que não tenha amassadinhos ou risquinhos fora do lugar. Sobre a personagem. Na minha opinião, a personagem poderia estar em ação. Aqui ela está andando, mas se a gente for pensar onde vem a perna dela aqui, ó, ela está um pouco fora do lugar. Então, o movimento da perna poderia ser mais natural. Como que a gente consegue isso? Eu, quando vou fazer um desenho, eu não desenho já de primeira aquilo que eu quero. Não acontece, não sou aquela desenhista que já vai colocando a linha em todo lugar correto. Os meus desenhos são feitos e refeitos várias vezes. À primeira vista, muita gente pensa que o ilustrador, o desenhista, desenha já de primeira. Há ilustradores que fazem de primeiro o desenho já fica perfeito. Mas, na minha opinião, essa é a minoria. A maioria faz um esboço pensando primeiro nas proporções, onde que vão ficar os braços, as mãos, como vai ser o movimento. Eu, por exemplo, costumo pegar imagens reais, fotos. Eu não fico olhando outras ilustrações. Primeiro porque a gente não tem que ficar olhando a ilustração para a gente poder desenhar, porque a gente tem que fazer uma coisa nova, não algo que seja parecido com o de outro ilustrador, mas algo novo. Então, quando eu vou fazer um desenho de um personagem que está em movimento, eu escolho o movimento de acordo com aquilo que eu quero contar, que é o que eu chamo de narrativa visual. A narrativa visual é a gente contar aqui o que o texto está falando. O texto tem vários momentos. A menina está em casa, a menina vai para a escola e no final a menina recebe um presente. Qual dessas cenas eu poderia fazer? Eu poderia fazer a menina correndo, tem esse menino e tem essa menina aqui que eu peguei como exemplos de movimentos que poderiam ser feitos. Vou exemplificar com um deles. E tem outros momentos. Se o momento que ela quer retratar é a menina voltando da escola com o presente, ela poderia fazer correndo dessas duas formas. Como que eu faço para desenhar? Isso é algo que ensino no meu curso. Eu faço o movimento dela desde em cima até o pé que está apoiado. Depois disso, eu faço os outros membros, a perna e o braço. Esse vem aqui, ó. E para o rosto, vou fazer com essa linha mesmo. Eu faço um formato meio ovalado, não faço redondo total. Se precisar, eu dou uma ajeitada. Quando eu desenho a lápis. E aí eu vou ajeitando os movimentos. Vou tirar a foto aqui para a gente ver se a gente já consegue visualizar um pouco o movimento dessa personagem. Então, ficaria mais ou menos assim. Vou voltar. Aí, o que eu faço? Agora, eu vou refinar os traços. Vou pegar a linha aqui e fazer o rosto mais ou menos como é. Vai ficar perfeito? Não, não precisa ficar perfeito. A gente nem precisa fazer trancinha se não quiser. E pode fazer também diferente. Aqui eu posso fechar o rosto e nem preciso fazer nesse formato aqui. Posso modificar, porque em ilustração a gente pode fazer assim. Vou tirar esse daqui. Aí, depois, você não precisa fazer o pescoço exatamente como é. Em criança, nem precisa fazer o pescoço. Mas, se quiser fazer, pode fazer um pescocinho mais fininho. Deixa eu arrumar aqui essa pontinha. Aí, o corpo, que também não precisa ser perfeito, faz aqui. Vamos fazer o casaquinho dela. Aqui eu já vou separar o espaço da mão. E aqui eu vou fazer como se fosse uma dobrinha. E depois eu venho daqui, puxo aqui e faço o braço. Vou fechar aqui. Os dedos a gente faz depois.
Seria o próximo passo. E aqui eu vou fazer a menção do braço dela e a mão a gente faz depois. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô só fazendo formas. Aí aqui eu faço a sainha, por exemplo. Posso fazer mais com babadinhos. E agora eu vou fazer as pernas. As pernas dela, se eu for desenhar, vão ficar bem grossas. Então eu vou fazer elas mais simples. E o pezinho também não precisa ser tão grande. Aí, depois que eu fizer esse formato, eu vou fazer mais uma camada. Deixa eu ajeitar esse aqui. Vou fazer mais uma camada de riscos por cima. Toda vez que eu tô fazendo um desenho, eu vou fazendo várias vezes o mesmo desenho. Agora, aqui, ó, eu já tenho o formato dela. Então, eu não preciso mais dessas linhas aqui, para ter uma noção de onde eu vou fazer. Então, agora, eu vou tirar a foto. Vou tirar esse aqui de trás para a gente poder ver. Não, vou transformar as linhas em preto, para a gente visualizar melhor. Então, eu tenho aqui mais ou menos o formato. Note que, como eu comentei, as pernas dela ficaram muito grossas. Então, eu vou afinar. Como que eu vou fazer isso fora do computador? Vou redesenhar. Duas coisas que você pode fazer para redesenhar. Você pode passar o desenho em cima de uma mesa de luz ou uma luminária plana, ou você pode fazer também no papel vegetal. Isso vai ajudar você a ter mais ou menos o formato da criança correndo. Vai te dar uma noção de como desenhar mais ou menos. E você pode fazer nessa mão aqui, por exemplo, a mochila, que nem fez aqui, e aqui embaixo do braço os cadernos. Vamos pegar aqui, como se fosse um caderno, mais ou menos. Como se ela estivesse levando um caderno embaixo do braço. Esse aqui eu vou descartar, que a gente já usou. Posso fazer esse formato. Também é importante não deixar ela tão para cá, deixar ela um pouquinho mais para cá na página. Calcula mais ou menos 1/3 daqui e coloca a personagem mais ou menos nesse lugar. Outra coisa que dá para fazer também, temáticas. Dá para fazer a criança na escola, não precisa desenhar todos esses, só a criança e o caderno. Vou colocar aqui para a gente visualizar melhor. Fazer mais ou menos o mesmo esquema, não precisa ficar perfeito, mas é importante que tenha pelo menos uma menção ao movimento. A plaquinha da escola, você pode fazer alguma coisa assim e escrever em escola embaixo, acho que vai ficar um pouco mais interessante, porque tem muito pouco cenário aqui, então a gente não consegue contextualizar, a não ser que esteja escrito. E se a criança ainda não for alfabetizada, ela não vai saber o que está escrito. Então, a placa, pelo menos, vai dar uma ideia para ela, porque ela já vê isso aqui no dia a dia dela. Outras sugestões, pode fazer a menina nesse formato, a roupa dela. Pode procurar como são uniformes escolares. Deixa eu colocar aqui para visualizar mais. Pode colocar ela na lousa, também o ratinho, porque o ratinho aqui ele até parece que está escrevendo em algum lugar. Então, pode fazer a mesma coisa, colocar a menina e o ratinho desenhando. Pode fazer um cenário no fundo com armários para poder contextualizar a ilustração no cenário. Ou ainda, outra sugestão que eu vou colocar aqui. Como ela veio do circo, como seria uma aluna do circo? O que ela estaria fazendo? Ela poderia estar brincando na escola com uma argola, poderia ter levado a argola para a escola e ela estaria sentada na argola fazendo tarefa, ou ela poderia estar na carteira dela, na mesinha, escrevendo enquanto ela está fazendo uma estrelinha ou plantando bananeira. São algumas sugestões. Não digo que exatamente nessa ilustração ela precise fazer, mas nas outras que for fazer no futuro, pensar em coisas diferentes. No final, quando ela ganha o presente, olha a expressão. A professora pode estar com essa expressão e a menina toda surpresa porque ela ganhou um presente. Voltando à personagem, acho que é importante também pensar como serão os cabelos, os olhos, o olho dela, quando for desenhar, não fazer ele com a bolinha bem no meio, porque ela fica olhando para o nada. Se ela está, por exemplo, olhando o caderno, ou ela está olhando para a mãe ou para alguém, é importante que a pupila do olho fique mais no ladinho, para que a gente possa entender para quem ela está olhando, porque senão fica muito olhando para o além, e aí a criança não empatiza. Em vez de pensar que é uma pessoa, ela vai pensar que é uma boneca, por exemplo. Então é importante que a gente consiga ter essa sensação de que a personagem está olhando. O nariz dela, ao invés de um pontinho, não poderia fazer de um outro formato? Talvez como eu ensino lá no curso,
fazer uma curvinha ou ainda fazer um nariz mais longuinho, ou quem sabe uma bolinha, ou até fazer ele puxadinho para cima. Tem várias sugestões de nariz que vão dar um pouco mais de personalidade à personagem. Sobre os dedos, aqui tem 4 e aqui tem 3. É imprescindível fazer com todos os dedos? Não é, mas eles têm que ter uma coerência de quantidade, principalmente quando é na mesma personagem. Sobre o ratinho ele tá num formato em que os pezinhos dele estão muito pequenos para o corpinho. Precisa ser perfeito? Não precisa, mas poderia fazer aqui, ó. Vamos ver a anatomia do ratinho. Ele tem uma voltinha aqui, ó, na perna traseira, ó. Não precisa fazer exatamente como é esse. Vamos ver aqui o esqueleto dele que dá para visualizar melhor, ó. Ó como é que ele tá aqui. Então aqui ele vai ter pelo menos uma voltinha aqui, assim, ó. Você pode fazer os dedinhos, mas não precisa, também pode fazer só uma menção do pé. Se for fazer o pezinho assim, que nem eu fiz, eu ajeitaria aqui um pouquinho, para ficar mais com formatinho. E outra coisa imprescindível, na minha opinião, com relação ao ratinho, é o rabinho. O rabo é uma marca registrada do rato, então eu acho que é essencial. Os olhos também, eu tenho uma aula sobre olhos, para ver outros tipos de olhos que você pode fazer para que fique mais expressiva. Outra coisa também, quando for fazer as linhas, aqui ó, ela ficou tremida. Essas linhas tremidas são para o nosso esboço. Quando a gente vai mandar para o cliente, a gente tem que passar limpo, para que fique o mais clean possível. Com relação ao cenário, sugiro que pegue algum cenário desses, mas faz de uma forma que entenda-se que ela esteja no contexto da escola, porque é importante, principalmente porque a ilustração da Denise é uma ilustração que está falando de um contexto fora do circo, quando o livro é do circo, então é importante entender qual é esse contexto. Mas agradeço a Denise por ter enviado, agradeço a você que está assistindo, espero que meus comentários tenham sido úteis e desejo uma ilustrada semana.